Revisão da vida toda. Isso muda tudo no pagamento dos aposentados. Ninguém está comentando. Eu vou revelar o que você precisa saber para que você faça cada vez mais parte desta luta. Então já se inscreva aqui no canal, é de graça as informações, vídeos todos os dias aqui para você. Combinado assim? Show de bola. Pessoal, já estou aqui com a decisão do STF aberto das ADIs que interferiram até o momento no tema 1102 da revisão da vida toda. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, pessoal, quando a gente busca por maternidade, né, o salário maternidade na decisão, a gente não pode esquecer que as ADIs surgiram em 99 para proteger o trabalhador, para discutir fator previdenciário e carência do salário maternidade, tá? Então a gente não pode esquecer disso aí. E também a obrigatoriedade ou não de poder manter ou tirar da escola, se vacinar ou não vacinar e tudo mais. Tem algumas questões ali, mas eu quero falar sobre dinheiro, porque é o que interessa para o pagamento da revisão da vida toda. Quando a gente pesquisa por maternidade nessa decisão, no acórdão, na sentença, né, o acórdão do STF, nós encontramos 12 menções à palavra maternidade. Quando nós pesquisamos fator previdenciário, nós encontramos 6 menções, ou seja, fator previdenciário foi repetido apenas 6 vezes em 43 páginas de acórdão. O salário maternidade foi repetido, foi falado sobre ele apenas 12 vezes. E pasmem, quando a gente procura revisão, aparecem 34 vezes a revisão nesse acórdão das ADIs. Então, a primeira questão que eu quero te chamar a atenção: o julgamento foi desvirtuado. O julgamento das ADIs, que eram sobre salário maternidade, carência ou não, que eram sobre o fator previdenciário, malemar trataram disso. Trataram, sim, da revisão da vida toda. Ou seja, pessoal, 6 vezes foi mencionado o fator previdenciário, 12 vezes foi mencionado o salário maternidade e 34 vezes foi mencionada a revisão. Aí a gente já vê o caráter nítido de desvirtuamento da decisão. Ou seja, você pega um julgamento lá adormecido há mais de 20 anos, que não tinha nada a ver com revisão da vida toda, você dá uma roupagem nova, você fala que ele vai interferir a revisão da vida toda e acaba fazendo uma atrocidade jurídica, né? Uma aberração jurídica que, sinceramente, ninguém nunca tinha visto. Nenhum professor, nenhum doutor, nenhum juiz que eu converso, nenhum advogado, nada, nenhum operador do direito que eu converso jamais viu uma aberração jurídica como essa que nós estamos vendo. Mas beleza, esse foi o primeiro ponto que eu duvido que alguém tinha mencionado para você. Esse desvirtuamento. 34 vezes mencionada a revisão, o salário maternidade 12 vezes e fator previdenciário apenas 6 vezes. Ou seja, né, o que era para ter sido discutido originalmente, deixa para lá. Eles querem interferir na revisão da vida toda. Mas ok, vamos prosseguindo. Sabendo disso, conhecereis a verdade vos libertará, por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês. Então, o que foi tratado aqui, como que ficou essa decisão e por que o impacto do salário maternidade vai ser muito maior que o da revisão da vida toda. E a questão do salário maternidade foi decidida assim, ó, num piscar de dedos. Já a revisão da vida toda, que tinha e tem o acórdão do tema 1102 vigente, aí eles querem limitar o direito do aposentado. Entenda comigo. Ementa ações diretas de inconstitucionalidade, primeira reforma da Previdência, julgamento conjunto, inconstitucionalidade formal, Lei 9.876, rejeição. Então falou que não é inconstitucional essa lei. Salário maternidade, carência, impossibilidade, fator previdenciário. Vamos lá. É juridicamente possível e conveniente
o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade, que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. Aqui a gente já tem um desarranjo do STF. Por quê? Você reunir as ADIs 2110 e 2111, isso sim é juridicamente possível. As duas têm a mesma natureza processual e as duas estavam no mesmo estado de amadurecimento processual, ou seja, estavam no mesmo andamento, não tinham sentenças, não tinham acórdão ainda, tá tranquilo, tudo bem. Pode reunir a ADI 2110 e a ADI 2111. Mas veja bem, eles não explicaram por que eles reuniram o tema 1102 também. Ai, mas o Barroso não reuniu. Reuniu sim. Quem olhou a pauta presencial do dia 1º de fevereiro, que depois adiaram, e aí, enfim, chegando no dia 21 de março, viu que estavam lá a DI 2110, a DI 2111 e tema 1102. Então, nem que você considere indiretamente, mas o Barroso reuniu sim o tema 1102. Só que aqui eles não tiveram coragem de colocar por que poderia ter reunido o tema 1102, que tem uma natureza processual diferente, é um recurso extraordinário, não é uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, então já não daria para reunir por isso. Mas ainda que você permitisse um interferir no outro, o tema 1102 já estava em um estado avançado, em um amadurecimento processual, como disseram os ministros, diferente. O tema 1102 já tinha o acórdão e só estava pendente os embargos de declaração, enquanto as ADIs ainda nem tinham o acórdão. Então, como é que você quer colocar? Primeiro, duas naturezas diferentes, né? ADI e recurso extraordinário. Como é que você quer colocar isso juntos? E em momentos diferentes. Um não tem nem acórdão, o outro já tem acórdão valendo para o Brasil inteiro. Então, como é que você queria juntar isso aqui? É uma aberração jurídica, mas vamos lá. Continuando, a apreciação em conjunto por lógica induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas. Tá. Aqui, os ministros colocam, né, a alegação de inconstitucionalidade formal e tudo mais, beleza, fala que não tem. Aí ele fala sobre essa carência do salário maternidade. Eu preciso te chamar a atenção também que se você já entrou com a revisão da vida toda, você pode entrar com outras revisões também, tá? Então, a nossa análise completa está aqui no link do comentário fixado. Nosso WhatsApp, vai ser um prazer poder te atender. E, pessoal, vou falar a verdade, estamos com as últimas vagas disponíveis para este restinho de ano. Se você tiver interesse, já entre em contato, veja as formas de contratação que eu estou facilitando pessoalmente aqui para você não ficar de fora. E se quiser um parecer jurídico, né, um estudo sobre o seu processo ou trocar de advogado, procura um advogado de sua confiança, ou também vai ser um prazer poder te atender se você quer o advogado que está na linha de frente, quer o advogado que está lá, com o presidente da Câmara dos Deputados, com o ministro da Previdência, com o presidente do INSS, está na Avenida Paulista, está no STJ, STF, tem escritório na Avenida Paulista, tem escritório em Brasília. Então, WhatsApp no link do comentário fixado. Ou sempre procura o advogado de sua confiança, porque ainda tem muito advogado bom trabalhando por aí. E eu tenho certeza que juntos somos mais fortes. Então, continuando aqui, pessoal. Ele fala a carência do salário maternidade. O que é a carência, pessoal? Em português claro, tá? A carência seria um requisito que você precisaria ter contribuído para o INSS em dia, né, não podendo ser em atraso ali, você teria que ter contribuído em dia para poder ter acesso a um benefício. No caso do salário maternidade, 10 contribuições em dia para você poder pedir o salário maternidade. Ou seja, vamos supor que você tem uma neta aí, uma filha de 18 anos, só para você entender, que nunca trabalhou. Aí apareceu um emprego com carteira assinada para ela. Se ela descobre, né, que está grávida, tudo mais, queria usufruir desse salário maternidade, ela teria que ter 10 contribuições em dia para poder pedir esse direito, para poder usufruir do salário maternidade. Qual que é o valor do salário maternidade? Pode ser até o salário da empregada, pode ser uma média, pode ser só não pode ser menor que o salário mínimo. Então vamos trabalhar aqui com pelo menos o salário mínimo, mas pode ser
até o salário da empregada, limitada ao teto de R$ 7.786, tá? Beleza. Então, até 2024, sempre precisou ter 10 contribuições para poder pedir o salário maternidade. Ok, essa sempre foi a regra. A questão é justo isso? Será que o bebê não merece? Será que a mãe não merece? Será que não tem que acabar com essa carência? Então reduziram para uma contribuição. Ou seja, nesse nosso exemplo, a sua filha ou sua neta, enfim, né, essa menina essa mulher de 18 anos, ela só precisa estar debaixo do guarda-chuva do INSS, ela só precisa ter uma contribuição. E aí você me pergunta, poxa, professor Nakamura, mas qual que é o problema disso? Pessoal, problema nenhum. Inclusive, foi um acerto. Isso confere muito mais dignidade para a mãe poder usufruir desse benefício. O problema não é esse. Ninguém está atacando o salário maternidade. Ninguém está atacando as mães que recebem esse benefício. Não. Veja bem, para você defender um lado, você não precisa atacar o outro. Foi uma decisão acertada. O problema é que não foi discutido o suficiente. Ou se foi, então por que estão atrasando a revisão da vida toda? Quer entender melhor? Estou aqui com dados do Ministério da Previdência Social, site oficial do gov.br. E olha aqui, pessoal. Quantidade e valor de salários maternidade concedidos por pagador, né? Temos dados oficiais do governo em 2020, 21, 22. Dados de 2023 já foram também consolidados, 2024 está sendo consolidado, mas entenda, ó, em 2020, 1.300.000 salários maternidade. Em 2021, 1.400.000. Em 2022, 1.300.000. Perdão pela minha garganta. Então vamos trabalhar em um número médio de 1.300.000. Só para a gente entender. Especialistas estimam, agora fazendo os cálculos, agora estudando o processo, porque antes você precisava do quê? 10 meses de carência, né, para pedir o salário maternidade, o que dá quase um ano. Então já não era muita gente que poderia pedir. Aqui já temos 1.300.000 pedidos nessa regra de 10 meses de carência. Ao retirar essa carência, ao diminuir só para uma contribuição, né, você só precisa estar debaixo do guarda-chuva da Previdência, estimam-se que esse número vai até triplicar. Em vez de 1.300.000 benefícios, serão concedidos mais de 3 milhões de benefícios. E iria até triplicar, para aproximadamente 4 milhões de benefícios. Por quê? Porque aí, né, muito mais mulheres poderão usufruir desse benefício. Só precisa de um mês trabalhado para você já receber. Só que, pelo bem do argumento, sem terrorismo econômico, igual o INSS faz, igual o Tesouro Nacional faz, eu vou falar que só vai dobrar o número de benefícios, tá? E embora estejam apontando aí que pode triplicar ou mais, vou trabalhar com apenas o dobro do número para a gente ter uma estimativa mais conservadora. E qual que é o número, então, trazido, né, pelo salário maternidade? Qual que é esse impacto? Pessoal, se nós temos aqui, não pode ser menor que um salário mínimo. Lembrando que tem gente que vai receber um salário maternidade maior do que esse número. Mas, pela honestidade intelectual do argumento, eu estou trabalhando com números menores, tá? Então, o mínimo é o salário mínimo. 4 parcelas do salário maternidade, não pode ser menor que o salário mínimo. Então, no mínimo, cada mulher vai receber R$ 5.648. Algumas vão receber mais, mas lembrando. Então, vamos fazer por baixo essa conta. R$ 5.648 agora. Se esse número vai dobrar, então vamos multiplicar aqui, né, vezes 1.300.000. Que eu não vou somar 1.300.000 com mais 1.300.000, porque eu quero ver o impacto a mais. Então vamos somar só essa dobra, tá? Então, R$ 5.600 vezes 1.300.000 de benefícios a mais mostra um impacto por ano de
No mínimo, lembrando que as mulheres, né, vai ter mulher que ganha mais, vai receber mais do que o salário mínimo, mas no mínimo, estimativa totalmente conservadora, que apenas irá dobrar e não triplicar, igual estão falando por aí, e que fazendo a conta sobre o salário mínimo, e a gente sabe que tem gente que vai receber mais do que isso. No mínimo, nós já temos esse impacto aqui. 7.342.400.000 reais. 7 bilhões de reais a mais. Não tô fazendo todos os salários maternidade, eu tô considerando só que dobrou e eu tô fazendo só sobre a diferença. Então, no mínimo aqui, pessoal, 7 bilhões de reais a mais por ano, só dessa decisão do salário maternidade. Você sabia disso? Você lembra que a revisão da vida toda é 3 bilhões em 10 anos? E a estimativa mais alta falava em 5 bilhões em 10 anos. Então, vamos trabalhar com 5, né, para dar esse argumento para o INSS. Então, 5 bilhões em 10 anos. E só essa decisão do salário maternidade, 7 bilhões por ano, no mínimo, no mínimo. Porque tem mulher que recebe mais que um salário mínimo, tem gente falando que vai triplicar o número de salário maternidade, então, no mínimo, 7 bilhões. E mesmo que não aumente tudo isso, não vai dobrar de 1.300.000, não vai para 2.600.000. Então, tudo bem. Mesmo assim, vai dar mais de 5 bilhões aí por ano. Ou seja, pessoal, essa decisão do salário maternidade traz um impacto muito maior do que a revisão da vida toda. E lembrando, não estão erradas as mães que estão recebendo salário maternidade. Foi uma ótima decisão, vai ser uma bênção na vida delas. Qual que é o problema que a gente está criticando? Que essa questão mal foi discutida, mas tudo bem, foi concedida, tudo bem. O problema mesmo é a revisão da vida toda, que já tinha o acórdão favorável, ter essa reviravolta sob tendo o fundamento econômico para negar o direito dos aposentados, sendo que o fundamento econômico, o impacto é muito menor. Você está entendendo o raciocínio? Ninguém está atacando o salário maternidade aqui. Ninguém está atacando as mães que recebem. Que Deus abençoe cada mãe nesse país, que muitas vezes tem que ser mãe e pai. Muitas vezes tem que ser mãe e pai, porque não tem mais ninguém na família. Então que Deus abençoe a todas as mães desse país, pelo amor de Deus. Não é isso o problema, pessoal. O problema é que, primeiro, a questão do salário maternidade foi discutida brevemente para os ministros ficarem discutindo revisão da vida toda. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, você ir contra um acordo, uma decisão do STF, que já tinha uma decisão favorável no tema 1102, você querer criar uma reviravolta nas ADIs. E o terceiro problema, e para mim o maior, você querer negar o direito do aposentado usando um fundamento econômico, falando, não, impacto nos aposentados, vai quebrar o país, é não sei o quê, é 480 bilhões, sendo que é um número irreal. Um número irreal. E muito menor. Quando a gente traz o estudo feito pelos economistas do INSPER e FGV, mostram que joga para cima lá 5 bilhões em 10 anos, mesmo assim o impacto muito menor do que este aqui. Ninguém está atacando o salário maternidade, ninguém está atacando essa decisão. Não é isso que a gente está fazendo, não, pessoal. A gente está, pelo contrário, as mães têm que receber os seus direitos, que Deus as abençoe. Só que os aposentados também têm que receber os seus direitos. Essa é a briga. E dá para pagar. Dá para pagar. E mais, o aposentado já tinha o tema 1102, uma decisão do STF válida para todo o território nacional a seu favor.
Eu resolvi revelar isso aqui para vocês porque vocês merecem. Eu vou continuar a luta pelo direito dos aposentados. Sempre que a gente faz essas reuniões, sempre que a gente vai para cima, em breve, né? Vocês sabem aí, o STF vai entrar em recesso, só que a luta não acabou. Eu vou lá e a gente faz a representação dos nossos clientes, primeiramente, mas, querendo ou não, todos os aposentados são representados pela nossa luta. Quando eu falo com um Arthur Lira, quando eu falo com o presidente do INSS, quando eu falo com o ministro da Previdência ou outros, ou quando eu vou nos gabinetes dos ministros, quando eu estou lutando pela revisão da vida toda, eu estou lutando por todo mundo, pessoal. Mesmo aquele seu advogado que não te responde, mesmo aquele advogado que fala que a revisão acabou, quando der certo, vai todo mundo ser beneficiado. Então, a minha luta aqui é por todo mundo. Eu quero que Deus te abençoe grandemente. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você comente revisão da vida toda já. Você que assiste até o final, você está de parabéns. Que Deus te abençoe grandemente. E até a próxima.